Desafios e oportunidades. A administração pública enfrenta diversos desafios, desde a necessidade de modernização até o fortalecimento da ética e transparência. No entanto, também existem inúmeras oportunidades para melhorar a eficiência e atender melhor às demandas da sociedade. Eu sou Cleusa Passos, oriento pessoas com os meus vídeos a estudarem um pouquinho mais para o concurso público. Esse estudo, é claro, é um complemento que você pode estar aprendendo muito. Bom, administração direta e indireta, compreendendo as estruturas. A estrutura da administração pública é um tema complexo e fundamental para o bom funcionamento do Estado. Ela se divide em duas grandes categorias: a administração direta e a administração indireta. Ambas são essenciais para a prestação de serviços públicos e a implementação de políticas públicas. E a sinergia entre elas é crucial para garantir a eficiência e a efetividade da gestão pública. Na administração direta, ela é composta pelos órgãos que integram a estrutura central do Estado. São aqueles que estão diretamente ligados aos poderes executivo, legislativo e judiciário, e que não possuem personalidade jurídica própria. Exemplos de órgãos da administração direta são os ministérios, que são responsáveis por definir e implementar as políticas públicas em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, etc. As secretarias, que são subdivididas dos ministérios, com atribuições mais específicas. As autarquias, embora tenham personalidade jurídica própria, são vinculadas aos órgãos da administração direta e exercem funções típicas do Estado. Nós temos como exemplo a Anvisa, o INSS. E as características da administração direta, que é uma subordinação direta. Os órgãos da administração direta estão subordinados diretamente ao Poder Executivo. A ausência de personalidade jurídica, não possuem personalidade jurídica própria, sendo seus atos atribuídos diretamente ao Estado. E a execução de funções essenciais? São responsáveis pela execução das funções essenciais do Estado, como a segurança pública, a saúde e a educação. Já na administração direta, ela é composta por entidades que, embora vinculadas ao Estado, possuem personalidade jurídica própria e autonomia para executar atividades de interesse público. São criadas para descentralizar a prestação de serviço público e para conferir maior flexibilidade e agilidade à gestão. Nós temos como exemplo de entidades da administração indireta, que são autarquias, possuem autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. As fundações públicas, criadas para realizar atividades de interesse público, como pesquisa, cultura e assistência social. E temos as empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado, com capital exclusivamente público, criadas para proporcionar atividades econômicas de interesse coletivo. Sociedades de economia mista possuem capital misto, tem tanto público quanto privado, e exploram atividades econômicas de interesse coletivo, que são características da administração indireta. Personalidade jurídica própria. Possuem personalidade jurídica própria, o que lhes confere autonomia para atuar. A descentralização contribui para a descentralização da prestação de serviços públicos. E a flexibilidade possui maior flexibilidade para adaptar-se às demandas da sociedade. E qual é a sinergia essencial entre a administração direta e indireta? Bom, a sinergia é fundamental para o bom funcionamento do Estado. A administração direta define as políticas públicas e estabelece as diretrizes gerais.
enquanto a administração indireta executa essas políticas com maior flexibilidade e autonomia. Então, a sinergia entre as duas se manifesta em diversos aspectos. A complementaridade, as duas esferas, tanto a administração indireta quanto a direta, se complementam, cada uma com suas funções e características específicas. Tem uma colaboração entre as duas, com objetivos comuns. Tem uma coordenação necessária, entre as duas esferas para evitar duplicidade de esforços e garantir a eficiência da gestão pública. E os benefícios dessa complementação das duas administrações é a maior eficiência. A combinação das características de ambas as esferas permite uma gestão mais eficiente, melhor qualidade dos serviços públicos. A descentralização da prestação de serviços contribui para melhorar a qualidade dos serviços públicos. E aí nós entramos no planejamento estratégico, maximizando a eficiência. O planejamento estratégico é um processo fundamental para qualquer organização, seja ela pública ou privada. Ela serve como um guia para que a organização possa alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz. Mas o que é planejamento estratégico? É um processo contínuo de definir a direção futura da organização, analisando o ambiente interno e externo, estabelecendo metas claras e mensuráveis, e, finalmente, implementando e monitorando as ações necessárias para alcançar essas metas. E por que o planejamento estratégico é importante? Bom, primeiro nós temos o foco. O foco ajuda a organização a manter o foco em seus objetivos principais. O alinhamento garante que todos os membros da organização estejam trabalhando em direção ao objetivo comum. Eficiência permite otimizar o uso dos recursos. A adaptabilidade, que facilita a adaptação, a mudança no ambiente externo. A tomada de decisões auxilia na tomada de decisões mais assertivas. E as 3 etapas principais do planejamento estratégico são a definição de objetivos com metas SMART, Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com tempo determinado. 2, que é a visão de futuro. A organização deve ter uma visão clara de onde quer chegar ao longo prazo. E a missão, ela que define o propósito da organização. Depois nós temos a análise de contexto. Então, gente, nós temos o ambiente interno, que é a análise da cultura organizacional. Recursos, capacidades e processos internos. Mas nós também temos o ambiente externo, que é a análise do mercado, dos concorrentes, da legislação, da economia e outros fatores externos que podem influenciar a organização, é claro. E aí a gente entra agora com a análise SWOT, ou SWOT, que é uma ferramenta útil para identificar os fortes, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da organização. Implementação e monitoramento. Tem um plano de ação, que é o desenvolvimento de um plano detalhado com as ações necessárias para alcançar os objetivos. Alocação de recursos, que é a distribuição dos recursos financeiros, humanos, materiais e de forma eficiente, é claro. E nós também temos o monitoramento. O monitoramento, que é o acompanhamento contínuo do progresso e ajuste das estratégias, se necessário. Aí a gente entra com um exemplo prático. Imagine uma prefeitura que decide realizar um planejamento estratégico. Ela vai ter que ter o quê?
Uma definição de objetivos, é claro. Aumentar em 10% a coleta seletiva em um ano, reduzir em 5% os gastos com energia elétrica em 2 anos. Temos uma análise de contexto, analisar a quantidade de lixo produzido, a taxa de reciclagem atual, o consumo de energia nos prédios públicos, a disponibilidade de recursos financeiros e humanos. E aí nós teremos a implementação e monitoramento, que é criar campanhas de conscientização sobre a coleta seletiva, instalar lâmpadas LED nos prédios públicos, acompanhar os resultados mensalmente e ajustar as ações conforme necessário. Em resumo, gente, o planejamento estratégico é uma ferramenta poderosíssima para que as organizações possam alcançar seus objetivos de forma mais eficiente e eficaz. Então, nós temos a definição de objetivos, análise de contexto e a implementação e o monitoramento. E aí a gente chega aqui para falar na ética no serviço público, os princípios fundamentais. Bom, gente, a ética significa que as pessoas que trabalham para o governo devem agir de forma correta e justa, sempre pensando no bem de todos os cidadãos. É como se fosse um conjunto de regras de bom comportamento para quem trabalha na administração pública. Os quatro princípios fundamentais da ética no serviço público são a impessoalidade, que as decisões e ações devem ser tomadas de forma imparcial, sem favorecer ou prejudicar ninguém. É como dizer, todo mundo é igual na frente da lei. Depois nós temos a legalidade, que é tudo que é feito no serviço público deve seguir as leis e regras existentes. É como se fosse um manual de instruções que todos precisam seguir. E aí a gente entra com a moralidade, que as ações devem ser guiadas por princípios éticos e morais, sempre buscando o bem comum. É como fazer o bem para todos sem pensar apenas em interesses pessoais. E aí nós temos 4, que é a publicidade, né? As informações sobre o trabalho do governo devem ser transparentes e acessíveis a todos. É como abrir as portas para que todos possam acompanhar o que está sendo feito. E aí vamos entrar sobre a transparência e responsabilidade, que são os pilares da gestão pública. Transparência significa que o governo deve tornar pública todas as informações sobre suas atividades, como gastos, contratos, projetos e decisões. Né? Transparência. E aí a gente também tem a responsabilidade, que é a responsabilização dos agentes públicos, gente, pelas suas ações e resultados. E depois nós temos o monitoramento, que é o acompanhamento constante do desempenho da utilização do recurso. E aí nós podemos ver que a relação entre transparência e responsabilidade estão interligadas. Ao tornar públicas as informações sobre suas ações, o governo se torna mais transparente e facilita o controle social. Por sua vez, o controle social, exercido pela sociedade civil, pressiona os governantes a serem mais responsáveis por suas decisões. E os benefícios da transparência e da responsabilidade é o combate à corrupção, né, gente? O aumento da confiança na gestão pública também. E aí nós temos a participação social, como foi falada. E aí vocês podem se aprofundar, gente, na lei de acesso à informação, sobre controle social, sobre a corrupção, entendeu? Como é a transparência e a responsabilidade podem combater a corrupção. E aí a gente entra sobre a digitalização, que é a modernização da administração pública.
A digitalização consiste na adoção de tecnologias digitais para automatizar processos, otimizar a gestão de informações e melhorar a interação com o cidadão. E por que ela é importante, né, a digitalização? Permite que os serviços públicos sejam mais eficientes, transparentes e acessíveis. Como, por exemplo, nós temos governos digitais, que são plataformas online que permite aos cidadãos acessar serviços públicos de forma ágil e rápida, os dados abertos, também temos assinatura eletrônica. E aí a gente entra na gestão ágil, que é uma metodologia de trabalho que prioriza a flexibilidade, a colaboração e a entrega rápida de resultados. E aí entra a inteligência artificial, que é claro, a capacidade das máquinas de simular a inteligência humana, aprendendo com dados e realizando tarefas que antes só eram possíveis para humanos. E por que é importante? A inteligência artificial pode ser utilizada para automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e tomar decisões mais precisas. E aí nós temos agora a gestão de recursos humanos, desenvolvendo lideranças. Aí nós temos a capacitação contínua, o reconhecimento e valorização, a diversidade e inclusão, é claro, né? Oferecendo programas de treinamento, desenvolvimento no serviço público, implementação de políticas de remuneração, promoção e incentivo aos bons exemplos e promover a equidade, a igualdade de oportunidades e a representatividade no serviço público. E então, nós vamos rumo à administração pública excelente. Eu sou Cleusa Passos, estou aqui neste vídeo orientando vocês. Peço que se inscreva no meu canal, dá um like, faça um comentário que você está me ajudando. Será uma troca, uma reciprocidade, não é isso? Até mais. Se quiser, pode comentar pedindo um vídeo, tá bom?